Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito presente na temporada dos clubes brasileiros. As lesões estão cada vez mais frequentes. Hoje nós vamos receber a fisiologista do Botafogo, Michele Rocha. Ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o processo de recuperação também. Boa noite para você, Michele. Obrigada pela participação, viu? Boa noite, Nayara. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre esse controle que é feito, esse monitoramento sobre as lesões, que tem aumentado de acordo com o que a gente vê em relação ao campeonato, todos os jogos que são aqui dentro do calendário do futebol feminino, né? A gente vai poder falar um pouquinho hoje, é um prazer. Ô Michele, você agora está trabalhando com o futebol masculino, mas tem experiência no futebol feminino e a gente sabe da propensão que as mulheres têm a se lesionar, né? Uma propensão maior que a dos homens, e a CBF também traz um desafio maior por conta de um calendário congestionado, né, no feminino, por conta de logísticas ruins que dificultam esse processo de recuperação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como a fisiologia tem ajudado na prevenção dessas lesões e também para que as atletas se recuperem da melhor forma possível. Legal, Nayara. É importante nós olharmos para a nossa função, que tem se alimentado bastante da literatura. Então, nós buscamos estar pesquisando o que a gente encontra no esporte, quais são os tipos de lesões, de acordo com a modalidade, de acordo também com o gênero, aqui falando do feminino. Nós temos observado qual é o número de lesões que tem de maior incidência com o futebol feminino, né? E isso vai andar em conjunto com o nível competitivo que elas estão enfrentando agora. Assim como nós observamos já há algum tempo, vem acontecendo no futebol masculino, a intensidade do jogo ela tem aumentado. Então, além da intensidade do jogo aumentar, começar a aumentar também o nível de demanda para aquela sessão do dia, nós encontramos calendários congestionados. E isso acontece agora com o futebol feminino, né? Então, nós observamos que a intensidade dos jogos do futebol feminino começam a aumentar e a gente também começa a aumentar essa frequência de jogos ao longo da semana, que é o considerado calendário congestionado. Então, nós encontramos um perfil que começa a andar nesse caminho e nos fala sobre o que a gente precisa fazer em tipos de abordagem, em estar monitorando a resposta física das atletas, qual é o nível de recuperação que ela se encontra diariamente, de acordo com essa demanda que foi imposta. Então, é bem interessante para nós, como fisiologistas, estudar o campeonato que elas vêm disputando, o nível de recuperação em relação aos treinos e os jogos, e nós coletamos diversas informações e analisamos em conjunto com toda a comissão para que a gente possa abordar de forma mais específica, né, de forma mais detalhada esse processo. Michele, prazer falar contigo, te receber aqui no nosso programa. Eu queria saber um pouquinho sobre a famosa LCA, né? A gente tem visto ela tão presente no futebol feminino, principalmente aí nos últimos tempos, né? Pelo menos a gente tem observado várias atletas com esse diagnóstico, né? Existe alguma propensão maior das mulheres para ter esse tipo de lesão? E é uma lesão que demora um tempo longo aí para poder ser recuperada. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre esse tipo de lesão. Traz pra gente um pouquinho desse panorama. Certo. Esse tipo de lesão realmente tem sido mais apresentado no futebol feminino, até porque nós podemos pontuar aqui questões que são estruturais, anatômicas, que vêm da mulher, onde nós encontramos o perfil do quadril. A anatomia dela é diferente, a estrutura do quadril, né, do próprio fêmur, da tíbia, ele é diferente. Então, quando nós olhamos para esse tipo de variável, nós podemos ver que nós já temos um ponto que leva a ela essa desvantagem. Ela começa a ter um pouco mais de vulnerabilidade a esse tipo de lesão. E aí, dentro disso, a gente pode pensar que podemos ter ali em torno de 20% relacionado a isso. Mas a gente também pode olhar para outros fatores que também acabam relacionando a essa vulnerabilidade. Então, por exemplo, a gente tem a própria bagagem, né, a experiência de treinamento, em que é diferente. Nós vemos que o futebol feminino ele começou a evoluir um pouco mais depois.
Então, temos um outro fator que a gente precisa levar em consideração. Nós temos também os próprios treinamentos do dia a dia, a forma com que é treinado, a forma com que ela consegue receber o estímulo de forma adequada. Isso também tem um poder de influência naquilo que ela vai gerar de adaptação, na própria estrutura músculo-esquelética. E a gente também vem para outros fatores, né? A gente tem fatores hormonais, que também estão relacionados a essa oscilação de hormônios que podem afetar o momento que ela está, gerando uma vulnerabilidade maior. A gente pode caminhar também para o lado do comportamento alimentar, disfunção desse tipo de ingesta calórica que ela precisa, em que às vezes ela não tem um suporte necessário para que ela possa atingir os níveis dela de desempenho. Então, só que nós falamos de algumas outras variáveis que vão ter influência nesse tipo de lesão. E com isso nós vemos que realmente o futebol feminino apresenta mais lesões do LCA, que é um ligamento que tem no joelho, faz parte da estabilização articular do joelho e que fica vulnerável, de acordo com essa estrutura que a gente falou, de menos força também na musculatura por essa maior vulnerabilidade do ligamento. As oscilações hormonais também vão gerar essa instabilidade no joelho por causa do relaxamento que ele causa. Então, temos alguns fatores que nós precisamos pensar quando a gente está falando do futebol feminino. E isso nós pensamos diariamente. Nós temos o calendário que é necessário também ser observado, assim como os próprios treinos. Sim, Michele. E hoje a tecnologia está bem inserida no futebol, né? Tem os dados de GPS que auxiliam no controle de carga para evitar aí uma possível lesão, mas nem todos os clubes têm acesso a esse tipo de tecnologia, principalmente no feminino, se a gente pegar os clubes de Série A2, de Série A3. Então, nesses casos que não tem esse auxílio do GPS, o que dá para ser feito para evitar que as lesões aconteçam com tanta frequência igual a gente tem visto, né? Certo, Nayara, é importante a gente conhecer qual é a demanda do jogo. Se eu não tenho o GPS, que é uma medida que vai me dar de forma quantitativa, eu posso caminhar para o lado subjetivo, onde eu tenho um pouco mais de informações que dependem da atleta e dependem também do observador, no caso, o fisiologista que está observando, que está coletando informação, a comissão técnica. Então, nós partimos para esse lado quando a gente não tem o recurso tecnológico, no caso do GPS. Então, nós podemos estar próximos de informações relacionadas à alimentação, como eu comentei aqui agora, a gente tem a nutricionista que vai estar abordando a atleta, fazendo uma anamnese, identificando o que ela gera de demanda, o que ela tem de capacidade em relação à sua organização diária na sua alimentação, para que ela tenha um suporte alimentar necessário, suficiente. Nós podemos partir para esse tipo de abordagem também com a preparação física, treinamentos em que são elaborados pensando na situação que a atleta se encontra naquele dia e ao longo da semana também, assim como depois de forma longitudinal, ao longo do campeonato, de toda a sua temporada. E assim a gente consegue administrar, nós conseguimos gerenciar informações que estão relacionadas à performance da atleta. Nós, claro que gostaríamos de ter recursos tecnológicos em todos os clubes, mas nós sabemos que não é a realidade de todos e nós entendemos isso com tranquilidade, até porque um dia passamos por isso e sempre estamos caminhando para essa evolução e assim acredito também que eles vão caminhar nesse sentido. Então, nós adaptamos a forma do nosso trabalho de acordo com aquilo que a gente precisa gerar de informação. Então, é bem interessante esse tipo de estudo e tentar identificar de forma que a gente funcione como aquele auxiliar na informação relacionada à performance da atleta para a comissão técnica. Michele, olha, muito obrigada pelas explicações, porque é um assunto que eu tenho certeza que o pessoal que acompanha o nosso programa também tem dúvida, também se pergunta, mas por que tantas lesões nas mulheres, né? Então, ficou bem didático, bem fácil da gente entender. Muito obrigada pela sua participação e sucesso aí para você no decorrer da temporada, viu? Eu que agradeço, Nayara. Boa noite a todos, sucesso para vocês também. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.